legends are told. Sun turned to dust or gold. But no matter the time, you will remember him. You will remember his past by remembering him. You will remember history. His story was frozen in time. His dreams eternalized in the souls of patriots because of Bolsonaro. And I cannot stop repeating it until the whole world knows that Brazil has its hero. And I'll never tire of saying that his absence pains me. He nearly died to prove his patriotism, and none can compare to him, for his love for the green and gold prevented our flag from turning red. A prisoner he is, in handcuffs he stays, but his dreams roll like the wind across the vast Brazilian motherland. And his example will serve as a compass for all who dream of a free and prosperous country, to reach the place of prominence it deserves us. Terça-feira, dia 28 de julho de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Olha só, armaram uma arapuca e o Inácio caiu. Ele gosta de arrumar encrenca. Ele não para pensar com quem está brigando. E agora está sentindo na pele o problema que ele se meteu. E nós vamos falar sobre isto. Eu quero explicar para vocês que arapuca foi esta e quero explicar como a Argentina não depende do Brasil. No entanto, o Brasil depende e muito. Não porque sem Argentina o Brasil não vive, mas porque não tem como vender o que precisa ser vendido. Não somente commodities. Eu vou explicar em duas etapas. Mas o que importa é que em pleno ano eleitoreiro, não somente nós brasileiros, mas também o mundo está aí assistindo, digamos assim, um derretimento de uma caricatura que por anos se acostumou a vender narrativas como uma realidade. Só que agora não consegue mais bancar suas bravatas. Depois de criar tantos desentendimentos diplomáticos com os Estados Unidos, com Israel e agora com a Argentina, ele se deu conta que o buraco é mais embaixo. Depois de o presidente argentino Javier Milei ter visitado São Paulo e ter desferido aqueles elogios ao inquilino do palácio e ao ministro supremo, o Inácio começou a falar grosso, como de costume. Nós faz, nós somos, né? Subiu o tom, ameaçou reagir, só que, de repente, quando viu o tamanho do problema em que ia se meter, voltou a falar em diálogo. O Itamaraty voltou a falar em procurar o diálogo. E é o velho discurso de quem não tem aquilo roxo, como dizia Collor de Mello.
Veja o caso dos Estados Unidos. Primeiro, o Inácio reagiu duramente contra o tarifaço de Donald Trump, prometendo a tal lei de reciprocidade e dizendo que a dentadura do SUS é melhor do que a de Donald Trump. Só que agora o Brasil resolveu então buscar a OMC, a Organização Mundial do Comércio, tentando convencer Donald Trump a retirar suas tarifas. Nós sabemos que o Trump não está nem aí com a Organização Mundial da Saúde, com a ONU, não está nem aí. A Organização Mundial da Saúde, ele já botou essa turma toda de escanteio. Mas até aí tudo bem. É o direito de um país buscar defender seus interesses comerciais, né? Só que aí chegou a Argentina. Javier Milei veio a São Paulo, participou lá da convenção do PL, esculhambou a esquerda comunista, falou poucas e boas contra o Inácio e contra o Moraes. E a reação do governo brasileiro qual foi? O Itamaraty chamou de volta o embaixador brasileiro lá na Argentina para consultar, né? Também convocou o embaixador argentino no Brasil para discutir, querer saber o que está acontecendo, para apresentar um protesto formal. O próprio Inácio, com aquele chapéu de cantador de bolero, não sei da onde, né? Quando perguntado sobre a situação, respondeu com ironia sobre Milei. Quem é esse cara? Só que de repente ele descobriu quem é o cara. E o governo brasileiro passou a avaliar que as declarações de Milei não eram apenas uma provocação pessoal. Segundo as avaliações atribuídas ao governo, haveria ali uma ação coordenada entre Javier Milei e Donald Trump, segundo eles, para favorecer Flávio Bolsonaro. Obviamente que sim, porque o principal motivo dessa junção Milei e Trump é detonar o governo brasileiro, para colocar o governo brasileiro na linha certa, retirar das vias comunistas para uma via capitalista. E claro, quem ganha com isso? Flávio Bolsonaro. Se o Inácio queria usar o tarifaço, as ofensas de Milei em campanha eleitoral, o Flávio vai saber usar também e tirar vantagens do buraco que o governo atual colocou o Brasil. Economicamente, diplomaticamente, né? Onde o custo de vida está sufocando a população brasileira e o Brasil está super mal visto no mundo inteiro. Ao mesmo tempo em que Brasília estuda aí uma reação mais dura contra Milei, diplomatas ponderaram justamente sobre os riscos de transformar uma briga entre governos em uma crise muito maior do que já está. E essa preocupação faz sentido. A Argentina não é um país qualquer, como o Brasil pensa que é. É um vizinho, é um parceiro comercial importante e faz parte do Mercosul. Uma palavra negativa da Argentina barra qualquer negociação do Mercosul com outras relações, como o Inácio está tentando criar uma relação Mercosul com a China. Uma crise prolongada entre os dois governos pode atingir empresas, trabalhadores e setores da economia que não têm absolutamente nada a ver com essa briga política. O Planalto e o Itamaraty, então, já passaram a falar aí em esfriar a crise e evitar que o conflito entre os presidentes contamine a relação entre os dois países. Em outras palavras, meus amigos, aquilo que começou com uma postura de soberania, de enfrentamento, agora já começa a terminar com a velha palavra que aparece sempre quando a situação fica complicada: diálogo. Mas esse diálogo tem uma razão de ser.
E não é somente com relação à Argentina. É principalmente com a China, que nem aparece nessa disputa Brasil e Argentina, mas que está por trás, já que vem aumentando sua presença comercial dentro da Argentina. E aqui eu vou entrar no segundo ponto, mas pedir para que vocês aí deixem os comentários aí abaixo, dizendo o que vocês acham dessa primeira parte, dessa relação do governo brasileiro com a Argentina. Aliás, aproveitem e deixem os likes, se inscrevam no canal e chamem seus amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News, não é verdade? Dizem que é melhor pedir no meio do texto, mas sei lá. Vamos lá. O segundo tema é que mostra o porquê que a coisa ficou preta. Aliás, preta não. Ficou afrodescendente, não é assim que eles falam? Então vamos lá. Tem uma coisa muito interessante nessa crise entre o Brasil e a Argentina que poucas pessoas estão percebendo. Porque enquanto os dois países se debatem diplomaticamente, se afastam comercialmente e começam a comprar e vender menos um para o outro. E aí existe um terceiro país que está ganhando espaço nessa história, a China. E isso acontece porque a Argentina está mudando sua política econômica. O governo de Javier Milei está abrindo mais a economia argentina para os produtos estrangeiros. E isso está diminuindo aquela vantagem que a indústria brasileira sempre teve no mercado argentino. Durante muitos anos, vocês vão se lembrar, obviamente, o Brasil foi um fornecedor natural da Argentina. Tanto pela proximidade, né, por fazer fronteira, tanto quanto pelo Mercosul, e a integração entre as duas indústrias. Isto tudo fez com que muitos produtos brasileiros chegassem ao mercado argentino com uma vantagem enorme sobre os concorrentes de outros países. Só que agora essa vantagem está derretendo e quem está aproveitando são os chineses. Para se ter uma ideia, no primeiro semestre de 2026, a China já importou por 22,5% dos produtos argentinos, enquanto o Brasil importou somente 21,5%. Ou seja, a China já ultrapassou o Brasil em 1% nas importações da Argentina. Isso significa que os chineses já se tornaram mais importantes que os brasileiros para as exportações argentinas. E isto tem uma forma crescente, porque as ofertas chinesas, obviamente, estão abrindo mais os olhos de interesses argentinos. Só que tem um detalhe nisso tudo, que é muito mais importante nesse comércio. Porque não importa somente saber o quanto um país exporta. É preciso saber o que ele está exportando. E nesse caso, sabemos que o Brasil é um gigante nas exportações de commodities, como soja, minério de ferro, petróleo, carne, milho e outros produtos. Mas existe uma diferença muito grande entre vender matéria-prima, como as commodities, ou vender os produtos já industrializados com maior valor agregado. E eu explico. Quando você vende soja, por exemplo, quando o Brasil vende a soja, por exemplo, você está vendendo uma commodity. Quando outro país compra essa soja e a transforma em óleo, farelo, alimento industrializado ou outros produtos, ela está agregando valor na soja e ganhando mais dinheiro naquela cadeia. Quando ela exporta esses produtos, ela não está somente ganhando no valor do produto, ela está ganhando no valor agregado, na indústria, na oferta de trabalho dentro daquele país, na tecnologia, com mais produtividade, ofertando salários maiores para seus trabalhadores e, portanto, produtos de maior valor agregado. A mesma coisa acontece com o minério de ferro, né? Porque uma coisa é vender o minério, como o Brasil faz. Outra coisa é transformar esse minério em aço, depois em máquinas, equipamentos, veículos e produtos tecnológicos.
É aí que a China entra com enorme força. Ela compra commodities do Brasil, industrializa e depois vende produtos de maior valor agregado para países como a Argentina e o próprio Brasil. Nesse caso, quem também sai ganhando é a própria Argentina, pois no primeiro semestre de 2026 somente, as importações da Argentina caíram 3,9%. Só que, em compensação, as exportações cresceram 24,5%. E como resultado, a Argentina terminou o primeiro semestre desse ano com um superávit comercial de 13 bilhões e 900 milhões de dólares, contra apenas 2,8 bilhões no mesmo período do ano passado. Quem foi o maior responsável em comprar essas exportações argentinas? A China. Então veja que situação curiosa. A Argentina está comprando menos, mas está vendendo muito mais para o exterior, né? Num espaço que era ocupado pelo Brasil. Se a Argentina consegue comprar menos do Brasil e, ao mesmo tempo, encontrar produtos chineses competitivos, ela não fica necessariamente dependente do Brasil. E é aí que mora o perigo para a nossa economia. A Argentina pode trocar um fornecedor por outros, né? Mas o Brasil pode perder o mercado argentino para a indústria chinesa e depois para recuperar. Pegar de volta esse mercado é muito difícil. Não tem como. E é aí que então nós vemos que o governo brasileiro caiu numa arapuca. E não esperava por isso. Por isso abaixou a bola, já querem agora voltar a se falar, a conversar, a dialogar, né? A diplomacia brasileira quer abaixar a poeira para amenizar a situação, a relação Brasil-Argentina. Só que a coisa não está fácil. A situação está muito ruim porque em ano eleitoral ninguém quer fechar negócios. Os investidores não enviam seus investimentos para o Brasil porque não sabem o que vai acontecer, quem vai ser o novo presidente. Ninguém quer fazer investimentos de longo prazo. Ninguém. Uma indústria não vai querer se estabelecer no Brasil agora. Vai ter que esperar até 2027. Ninguém é louco de investir num país do qual ninguém se sabe o que vai acontecer. E aí, o que esse governo do Inácio vai ter para mostrar para o Brasil daqui por diante? Somente narrativas. E de narrativa, o brasileiro já não está conseguindo mais aguentar. O brasileiro não come, não põe comida na mesa com narrativas. Ele precisa de resultados. E resultado é tudo que o governo do Inácio não está mostrando. Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu sei que o assunto às vezes é meio chato quando fala muito de números, de economia, né? As pessoas gostam mais de novidades, coisas mais impactantes. Mas isto é um assunto que faz com que qualquer pessoa possa imaginar ou planejar seu futuro. Por isso eu gosto de tratar desse assunto, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aí os likes, se inscrevam no canal, chamem seus amigos para nos acompanhar aqui no Terra Brasilis News. Eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.